noite. Deixo também uma saudação às pessoas que porventura estejam conosco online, que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui um aviso rapidinho para as pessoas que fizeram parte do Ministério Elos até a formatura. No dia 2/8, teremos a chácara de confraternização das famílias. Talvez você achou que, pastor, esqueceu. Não, que não esquece não, hein? Se é uma coisa que a gente aprendeu com os nossos pais e com Deus, é honrar a palavra. E não tem nada a ver com a pregação, mas quer ser abençoado, honre o que você fala. Não importe quanto tempo vai demorar, não importe se talvez a gente teve que remanejar o dia devido ao inverno, não importa. Mas se a gente fala algo, principalmente na casa de Deus e fora dela, a gente tem que honrar a palavra. E muita gente quer fórmulas mágicas para ser abençoado, mas não honra o que fala. Se eu falar para você assim, tal dia, tal hora eu vou estar na sua casa, tal dia e tal hora, passe o que passar, a não ser que Jesus não permita estar vivo por aí. A gente aprendeu dessa forma. Então, não procure fórmula mágica. Um dos segredos do sucesso das pessoas é honrar a palavra. Diga para alguém rapidamente, talvez você está procurando fórmula mágica, mas procura cumprir o que você fala. Amém? Entenderam o aviso? Então estou de antemão avisando antes para você se programar. Amém? Por favor, abram a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Êxodo. Nós vamos ler o capítulo de número 2. O Senhor trouxe uma palavra ao nosso coração, e eu tenho certeza que, assim como falou comigo, falará com alguma pessoa neste santo ambiente. Sou grata a Deus, porque Ele tem nos ajudado e dado mais uma oportunidade de trazer a sua santa palavra. Todos os irmãos encontraram? Vamos ler então a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo de número 2, leremos os versos 1 até o versos de número 10. A minha versão, a NAA, diz assim: Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fossem buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino pegou a filha de Faraó. Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você.
A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém? Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Como as irmãs já fizeram a oração intercessória por este culto abençoado, eu creio tão somente que a voz seja minha, mas a palavra certamente é pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. E o Senhor, Ele cativou o meu coração neste dia com um tema muito sugestivo para o culto da família. Tema esse que diz assim: a fé que protege gerações. E se não for incômodo para os irmãos, você poderia repetir esse tema tão propício para esta noite? Toda a igreja poderia repetir. 1, 2, 3. A fé que protege gerações. Glória a Deus. Nessa leitura, no livro do Êxodo, capítulo de número 2, do versos de número 1 ao 10, traz para nós, para a igreja do Senhor, a biografia, a narrativa de como Moisés libertou o povo hebreu da escravidão do Egito e guiou o povo em uma grande jornada. Não aqui onde estamos iniciando, mas se os irmãos continuarem esse estudo, vocês vão ver o que estou dizendo de uma forma tão verdadeira para a nossa alma e para o nosso coração. E nós encontramos aqui nessa história, no capítulo 2, nessa narrativa, que existem caminhos na vida do ser humano, a qual todos nós somos limitados. E muitas vezes nós mesmos deixamos de acreditar naquilo que Deus tem para a nossa vida, e dependendo da situação que nós passamos, nós mesmos achamos que é o nosso fim. Há planos, igreja, completamente frustrados, que parece que é até a chegada da nossa morte. Muitos que estão aqui nesse plenário, eu tenho certeza que você já passou, ou passa, ou até no dia de hoje passou alguma situação que você, meu Deus, eu acho que agora eu não terei mais força para prosseguir. Muitas vezes nós deparamos diante de situações tão preocupantes que não temos dentro de nós nenhuma gota de esperança que nós poderemos viver dias melhores. Mas o Senhor ministrou ao meu coração e eu gostaria que você ministrasse com autoridade de Deus sobre alguém que está mais próximo de você. Diga para essa pessoa assim: não perca a fé. Dias melhores estão vindo aí. Você acredita nesta palavra? Eu acredito, porque é o meu Deus que falou comigo nesta tarde, de uma forma radiante e gloriosa, que não devemos perder a fé, porque dias melhores estão vindo para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Diante do versos de número 2, nós temos aqui uma linda história familiar, de perigos, de coragem, de proteção e de livramento. Diga bem forte: perigos, coragem, proteção e livramentos. Amém. No capítulo anterior, de número 1, os irmãos leem na casa dos irmãos, por favor, quando tiver um tempo. Faraó ordena que todos os meninos hebreus eles fossem mortos ao nascer.
Porém, algo assim direcionado por Deus acontece nessa história. Algo muito lindo, algo muito relevante para nós, para as nossas famílias. Porém, as parteiras que receberam ordem de Faraó para sacrificarem todos os meninos ao nascer, elas temeram a Deus e elas não obedeceram à voz de Faraó ao sacrificar os meninos, os homens. As meninas poderiam ficar vivas, mas os meninos, Faraó dá uma ordem para que fossem mortos. E essas parteiras, que os irmãos conhecem muito bem, por nome de Sifrá e Puá. Diga bem forte, Sifrá e Puá. Sifrá, igreja do Senhor, que no hebraico significa beleza. Veja, Epuá significa sopro. Coisa maravilhosa de Deus. Eu vejo que o Senhor estava trabalhando nessa grande história. E essas parteiras foram extremamente usadas por Deus, pelo Espírito Santo, para poupar a vida deste menino. No versos de número 1, os pais do menino eram descendentes da tribo de Levi. E nessa época, meus irmãos, minhas irmãs, os escravos hebreus enfrentavam muitas dificuldades para até mesmo se casar e ter seus filhos. Dar à luz a uma criança era um ato de coragem diante de tanta perseguição para matar os recém-nascidos. Somente a fé poderia proporcionar coragem para enfrentar esse grande perigo. E nesta noite, eu já quero adiantar uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua. Essa situação que veio contra você, é necessário que você se posicione, tenha coragem para enfrentar este perigo, diz o Senhor. No versos de número 2, nasce o libertador, em um momento cruel, quando todos os bebês meninos estavam sentenciados para a morte. É algo assim que nós temos que realmente crer, que Deus, quando Ele tem um trajeto para a nossa vida, que Deus, quando tem um propósito a realizar através da nossa vida, não interessa qual é a sentença que vem ser dada contra nós, mas ninguém tem o poder de negligenciar os planos de Deus para minha e para a sua vida. Vejam, todos os recém-nascidos foram sentenciados para a morte. Não interessava se era filho de fulano A, filho de fulano B, filho de família A, filhos de família C, não interessava. Era uma ordem vinda lá de cima para que todos os bebês meninos fossem sentenciados para a morte. Veja, uma luta um tanto que muito cruel para essas famílias. E no início do capítulo de número 2, Joquebede, da tribo de Levi, viveu no período em que Faraó havia decretado a morte de todos os garotos hebreus. Como mãe, ela enfrentou o dilema entre obedecer às ordens de Faraó ou usar a fé para proteger a sua geração. Aleluia! Ela enfrenta a sentença de não aceitar a ordem de que seu bebê recém-nascido fosse também morto pela perseguição de Faraó. Eu gostaria que você, por gentileza, se não for te incomodar, diga para essa pessoa que está mais próximo, diga, há situações que você precisa
enfrentar e proteger a sua geração. Amém? E Deus, Ele dizia, igreja, ao meu coração, e tenho certeza que vai dizer a você, Ele nesta noite vai nos dar estratégia para preservar a nossa família. Ele vai nos dar caminhos, estratégia para preservar o nosso lar, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso casamento, os nossos netos e a nossa geração. E eu creio na palavra que eu prego, porque esta palavra é viva e eficaz para todo aquele que nela crê. Versos de número 3. É a Bíblia que está dizendo: louvado seja o Senhor. A Bíblia diz para nós o seguinte, igreja, que não podendo mais Joquebede esconder o bebê, com 3 meses, imagina, ainda mais se o bebê fosse uma criança chorona. Tem crianças que são calminha, que você não tem muito trabalho com elas, mas se for uma criança, filho de crente pentecostal, vai chorar alto, vai esbravejar, vai gritar. Ou seja, com 3 meses, Joquebede já não podia mais, não tinha como esconder o bebê. Porque o pessoal da matança de Faraó procurava em todas as casas, em todos os esconderijos, em todos os refúgios, aonde tinha bebês do sexo masculino para poder matá-los. Ou seja, ela não tinha mais onde esconder o seu bebê. Então, a Bíblia nos fala, ela prepara um cesto de junco impermeabilizado para que ela pudesse colocar o bebê e deixar que ele ficasse sobre as águas do rio Nilo. Ora, eu creio que essa mãe recebeu do Senhor uma orientação divina, para que o filho, para que a vida do seu bebê fosse poupado. Louvado seja o Senhor. E este versículo, igreja, traz para nós uma clareza de combinação de fé e ação. Traz para nós com profunda clareza uma extrema combinação de fé e ação. Diga, fé e ação. Fé e ação. Joquebede confiou que o Deus do céu cuidaria da sua criança, mas também usou sabedoria prática para garantir a sobrevivência do menino. Veja, ela não coloca o garotinho em um cesto comum. Ela não coloca o garotinho em um cesto onde havia brechas para que a água do rio Nilo entrasse e aquele cesto afundasse nas profundezas do rio com aquele bebê dentro. Olha só, uma grande sabedoria na prática. Foi um cesto de junco e impermeabilizado com betume, com piche. Por quê? Joquebede sabia que se fosse daquela forma, o seu bebê estaria, pelo menos por algumas horas, protegido. Louvado seja o Senhor. Outra estratégia louvável que Joquebede é que o cesto que o bebê foi depositado tinha uma região estratégica para que o cesto ficasse acima ali daquele rio. Ou seja, quando Deus nos dá uma direção de proteção para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, Ele dá estratégia certeira para que nós não erramos o caminho. Louvado seja o Senhor. Um ponto muito estratégico que Joquebede, com a sabedoria prática,
teve uma atitude louvável. O cesto com o menino foi colocado em um ponto estratégico do rio Nilo, aonde a filha de Faraó costumava a se banhar. Então, ela não depositou o cestinho com o menino em um lugar aleatório, aonde ali predadores poderiam ter devorado o bebê. Não, ela depositou o cesto, acredito eu como mãe, com muita dor no seu coração, mas teve um ponto estratégico de livramento, de salvação sobre a vida desta criança. Eu quero liberar uma palavra pela Bíblia. O Senhor mostrará a vocês pontos estratégicos para que você venha agir, para receber os livramentos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Louvado seja o Senhor. Diga para alguém nesta noite: Deus, quando mostra a direção, Ele vai fazer de tudo para que você não venha errar. Amém ou não amém? Muitas pessoas erram, e erram muito, porque não consegue ouvir as estratégias que Deus está te dando para você vencer dentro da sua família. Características, igreja, principais de Joquebede, da mãe deste bebê. Ela foi extremamente corajosa ao enfrentar o decreto de Faraó. Ela foi extremamente estratégica ao elaborar o cesto de junco para o rio. Ela foi uma mãe de fé extraordinária, capaz de confiar o suficiente que Deus cuidava do seu filho. Me diz uma coisa nesta noite: você de verdade confia que Deus está cuidando dos seus filhos? De verdade você tem essa confiança implacável de que Deus está cuidando da sua casa, dos seus filhos? E eu tenho certeza que Deus tem dado grandes livramentos na sua casa, na minha casa, nos seus filhos, nos nossos netos, na nossa família. E eu creio que o Senhor vai continuar nos livrando em nome de Jesus. Esta mãe teve uma confiança extraordinária que Deus iria cuidar daquele bebê ali no rio. Parte ativa na preservação da criança, que seria pelas mãos de Deus, que ali livraria o futuro libertador de Israel. Proteja, irmãos, os seus filhos dos planos do inimigo, pois Deus tem uma grande obra com a vida deles. Faça alguma coisa pela sua família, porque Deus tem uma grande obra com a sua família. Muitos, quando vem a luta, quando vem a adversidade, e eu sei também que os problemas que você passa não é fácil, mas quantas pessoas desistem de lutar pela sua família? Quantas pessoas desistem de lutar pelo seu relacionamento? Quantas pessoas desistem de lutar que Deus pode ter um plano lindo com os seus filhos, com os seus netos? Nós somos responsáveis em manter a proteção da nossa casa, dos nossos filhos e da nossa família. Muitas pessoas vivem de uma forma equivocada. Ai, fulano casou, se vira para lá. Está na Bíblia isso? Filho é até o último suspiro na terra. Não interessa a idade, não interessa com quem casou, não interessa quem deixar de casar. Filho é filho. E para nós mulheres que somos mãe, meu Deus do céu, é uma riqueza maior que o Senhor tem nos proporcionado. E muitas pessoas deixam seus filhos, quem sabe porque erraram, quem sabe porque não estão na mesma igreja, quem sabe porque aconteceu algo que a gente não sonhava que acontecesse. Muitas pessoas vivem um evangelho equivocado. Mas fez isso, já não entra do portão para dentro. Diga assim: ainda bem que o Espírito Santo está na minha vida e eu ajo de forma diferente. Amém? Filho
é filho para sempre. Você pode repetir comigo essa frase? Filho é filho para sempre. Eles não escolheram pular dentro da nossa barriga e vir ao mundo. Eles não escolheram entrar no nosso útero e vir a esse mundo. Pelo contrário, nós adultos tivemos ali o nosso relacionamento com o nosso esposo, coabitamos com ele e geramos o fruto do amor, que são os nossos filhos. Então, filhos é para toda a vida. Então, se você quer ser mãe, se você quer ser pai, então saia daqui hoje com essa palavra no seu coração. Filho é para toda a vida. Não temos mais volta. E nós sim, somos responsáveis em orar, em instruir, em orientar os nossos filhos. Sejam solteiros, sejam pequenos, seja de idade média, sejam casados, não interessa. Nós somos responsáveis em orientar, em aconselhar, para que eles fiquem protegidos, cercados do inimigo. Escute uma coisa, você tem sido suporte para os seus filhos? O suporte que eu estou falando não é cash. Muitos erram nisso. Acham que bens conquista coração. Não conquista. Dinheiro não conquista amor. Não conquista. Riquezas não muda caráter. Não muda. É algo personalizado que nós mães, nós pais, temos que conduzir desde o nascimento. E família vai ter problema até Jesus voltar. Diga assim, a nossa família foi Deus que preparou. Porém, vamos ter problemas até Jesus voltar. Amém? Não existe fórmula mágica. Existe ser cristão, ser fiel e conduzir a nossa família na direção que Deus dá para as nossas vidas. Amém? Diga para alguém assim, bem forte, a partir de hoje. Não, está muito fraquinho. A partir de hoje, faça alguma coisa pela sua família. Amém? Veja, porém, que a fé de Joquebede não excluiu uma ação prática na sua vida. Então, ação e fé, ambas caminham junto. Joquebede foi iluminada para o livramento do seu filho, mas foi com ela elaborar a parte do cesto de junco. Deus nos dá estratégia, igreja, para proteger a nossa família, para cercar. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. A história desta mãe nos inspira que o Senhor honra pais e mães que confiam nele além de circunstâncias. Nós precisamos apressadamente confiar em Deus além de circunstâncias. E nós não devemos aceitar a rotulação que o mundo impõe para a nossa família. Qual rotulação? Muitos falam, não, abandona esse filho porque não tem mais jeito. Larga essa pessoa para lá porque isso daí não tem mais jeito. Como não tem jeito? Quem era eu? Quem era vocês? Deus nos pegou, nos transformou. Então para Deus não existe impossível, aleluia. Não aceite o sistema rotular os seus filhos. Não aceite o mundo rotular a sua casa. Não aceite, porque temos princípios a ser seguidos. Então, se alguém falou que para a tua família não tem mais jeito, eu vou contra toda a sentença diabólica, porque o meu Deus é um Deus que muda, o meu Deus é um Deus que faz, o meu Deus é um Deus que transforma, o meu Deus é um Deus que resgata do monturo, do lodo, da lama e faz um novo homem, uma nova mulher na presença dele, aleluia. Quantos de nós, quem éramos nós? Quem éramos nós? A sociedade nos colocava debaixo dos pés, abaixo de saco de lixo.
E olha o que Deus fez. Então você acha que Deus te salvou, que Deus te limpou, para que sua geração se perdesse? Não, somos responsáveis. E se mantermos a fé, o foco, o alicerce na palavra, a nossa geração será uma geração de bênção na presença do Senhor. Joquebede agiu com sabedoria, fez a parte dela, e Deus também fez a parte dele. Mas muitas famílias estão estagnadas porque querem que somente Deus faça a parte dele. E não é assim. Nós temos que manter os bloqueios espirituais, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso lar, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos netos. Mas Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Os cuidados de Deus se manifestam em detalhes aparentemente frágeis. Um cesto de junco, algo muito insignificante, talvez para muitos naquele lugar, mas um cesto de junco foi o suficiente para que Deus manifestasse a ação dele, o livramento dele sobre aquele bebê. O versos de número 4. E a irmã do menino ficou olhando de longe para saber o que ia acontecer. Com certeza, ela, numa situação de desespero, de preocupação, afinal, ninguém saberia ainda o resultado dessa tamanha ousadia. Somente a graça divina poderia e seria a proteção daquela criança. Porém, Deus colocou as mãos nessa situação. Porém, Deus interviu e colocou as mãos nessa situação. E Deus, Ele ministrava algo muito forte ao meu coração para liberar para aquele que crê. Se você não crê, não tem problema, mas eu creio. E o Senhor falava comigo dessa maneira, que Ele está colocando as mãos, intervindo ao meu e ao seu favor nesta situação. E Deus dizia ainda mais, que os planos dele para mim e para a sua família são maiores e melhores. Escuta isso nessa noite, é o Senhor que está dizendo, os planos dele para minha família e para a sua família são maiores e melhores. O cesto de junco poderia significar o final de uma história, até que as mãos do Senhor estivessem ali naquele lugar. E as mãos do Senhor estão na tua casa, as mãos do Senhor estão na sua família, as mãos do Senhor estão no seu celeiro, as mãos do Senhor estão nos seus projetos, nos seus planos. Ainda não é o fim, diz o Senhor. Oh, aleluia! Não interessa o que aconteceu, ainda não é o fim, o Senhor está dizendo. O ser humano se limita quando vem um problema, quando vem a luta, ele acha que acabou, mas ninguém destrói o plano que Deus tem na minha e na sua casa, aleluia. Diga para alguém nesta noite, diga, por favor, pare de limitar o poder de Deus na nossa família. Amém ou não amém? Glória a Deus. Veja, o menino, por 3 meses sendo escondido, depois lançado ao rio Nilo, achado pela filha de Faraó e sendo o futuro libertador dos israelitas. Veja que plano lindo. Para alguém que estava lá, poderia morrer afogado no rio, se as águas do rio Nilo penetrassem no cesto de junco, poderia ser o fim deste garotinho. Mas olhe como o plano de Deus é totalmente diferente dos nossos planos.
Nós queremos que Deus haja na nossa casa, nos nossos filhos, à nossa maneira. Mas ninguém adianta o relógio de Deus nem atrasa. Muitas vezes nós sofremos porque nós queremos, Deus, eu quero que o Senhor faça assim, eu quero que o meu filho seja isso, eu quero que eu tenha 7 netos, eu quero que meu filho vá para o exterior, eu quero que meu filho seja bem sucedido na vida. Ninguém traça plano nenhum a não ser Deus. Você já reparou que às vezes a gente tenta fazer tanto plano e tudo dá errado? Eu vou fazer isso. Já é julho, não aconteceu nada. Não aconteceu nada e não vai acontecer, porque não era de Deus. E quando não é de Deus, olha, você pode... Sabe aqueles carros que no carrador do sítio, que ele atola no dia de chuva? Acontece isso. E fica lá, mas não sai do lugar, porque não é o plano de Deus. Plano de Deus, eu vejo isso aqui, uma forma tão linda, tão poderosa, que guarda o bebê no rio, aleluia. Guarda e prepara alguém para achá-lo, porque Deus tinha um plano glorioso na vida dessa criança, aleluia. E sabe por quê? Você ainda não desceu à sepultura. Sabe por quê? Lá na Bachúria, na tua gestação, a tua mãe tentou até te abortar, e você não morreu. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano libertador para a sua vida ainda nesta terra. Oh, aleluia. Eu sinto a virtude, o poder, a graça dele neste lugar. Você já era para ter descido à sepultura anos atrás. Quem éramos nós sem Jesus? E Deus, como tinha um plano que ninguém impediu e não vai impedir, como Deus tem um plano estratégico para mim e para a sua vida, e ninguém vai impedir. Ele mesmo, aqui Deus deixou a princesa, a filha de Faraó, para encontrar o menino ali num cestinho de junco. Mas a palavra para mim e para você é a seguinte: Deus mesmo nos encontrou, e isto é maravilhoso. Deus mesmo nos encontrou para executar um plano glorioso na minha e na tua vida. E ainda da metade deste ano para frente, Deus está levantando uma geração nesta igreja para confundir o inferno. Deus está levantando uma geração de impacto nesta igreja, porque vai cair a sua ficha, porque Deus te manteve vivo até hoje, porque Ele tem um grande plano, aleluia, para usar a tua vida nessa terra. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Naquela montoeira de droga que você ali fazia uso madrugada. Quem é que estava ali te colocando espiritualmente, dizendo em um cestinho de junco e te guardando? E eu vejo Deus dizendo: olha aqui Satanás, esse aqui você não vai matar, esse aqui eu estou guardando, esse aqui eu guardei no rio Nilo, esse aqui eu preparei alguém para cuidar, aleluia. É isso que Deus está falando com a minha vida e com a tua vida nesta noite. Diga para alguém assim, diga: você só está aqui hoje porque Deus tem te mantido num cesto de junco, e os cuidados dele estão sobre você. Crê ou não crê? Se não é a mão de Deus, se não é a mão de Deus, se não é o próprio Deus nos guardar, o que seria de nós, da nossa casa e da nossa família? Então, a palavra é: quando Deus tem um grande plano, Ele guarda, e guarda mesmo. Ele só não vai te guardar se você sair da linha. Caso contrário, Ele vai continuar te guardando. Amém? Na situação improvável, não havia nenhuma garantia do futuro. Mas na situação improvável, houve a execução dos planos de Deus. Ainda falando sobre o versículo 4, a irmã do menino, olhando de longe, olhava para o bem, pois havia uma preocupação muito grande com o final dessa história. Só que Deus falava algo no meu coração: não fique bravo, mas é a palavra, e se ficar bravo também não tem problema, vou continuar pregando.
Porém, existem muitas pessoas que olham a nossa família de longe, mas não olham com olhar de preocupação. Não olham. Eu te garanto que não olham. Muitos olham a nossa família de longe, com expectativas contrárias sobre nós. Colocam a mão no bolso e esperam ansiosamente para ver que dia que a nossa família vai afundar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para nós. Nós não iremos afundar. É as mãos do Senhor que garante o livramento. Não interessa quem está olhando de perto e de longe, quem está curiando a nossa casa, o nosso sucesso de vida. Não interessa quem esteja, a notícia pode olhar bastante, porque os planos de Deus serão realizados nas nossas vidas. Diga para alguém assim: não é todo mundo que olha a sua família, que olha a sua casa, que olha o seu sucesso com preocupação verdadeira. Diga, não se engane. Tem gente que fica te curiando para saber o que você usa, o seu perfume, que carro você planeja comprar, que casa você sonha em ter. Você já passou por isso? Já. Aí você fala, aí no outro dia a pessoa aparece na igreja igualzinho. O que será, né? Acho que isso tem um nome. Então, nós devemos cuidar do nosso lar até nisso. Entendeu? Diga para alguém assim, os seus planos familiares, o seu sucesso de vida, tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus ainda vai fazer, diga assim para ele ou para ela, eu vou morrer assim. Às vezes eu falo uma coisinha superficial. As minhas particularidades, o que Deus tem feito na minha vida, eu vou ficar, ai, fulano, não. Tem coisas que é só você e o Senhor que precisa ver. E acabou, e acabou, e acabou. Tem coisas que é só você e Deus que precisa saber. E acabou, e acabou. Antigamente, até que era mais fácil de lidar. Hoje, segredo. Esse será o caminho do seu sucesso em muitas áreas da sua família. Diga bem forte, a minha família não vai afundar. Diga assim, se você está esperando me ver afundar, vai esperar muitos anos, hein? Porque Jesus é quem nos sustenta, aleluia. E hoje é a noite que Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui, para nós colocarmos o nosso bebê no cesto de junco e lançar no rio Nilo. Com muita coragem e dar um passo muito desafiador para experimentar o favor de Deus na nossa casa. Colocar o bebê no cesto de junco e lançar ao rio, para esse momento, para hoje, significa o quê? Diga, o quê? Significa algo que você não esteja dando conta. Lá no seu ambiente familiar. Lá no que envolve família. Não sei o que é, mas o Senhor falou comigo e eu sei que é Ele que está falando. Então, isso significa que algo que você não está dando conta, não está dando mais conta, que você está perdendo a força até de orar. Então, é isso que você vai lançar no rio Nilo nesta noite, porque vai ter um encontro do milagre sobre a sua família. Talvez a sua casa esteja sofrendo sobre o regime de Faraó, que simboliza o inimigo da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Lance o cesto de junco no rio, pois o Senhor já tem tudo preparado. Às vezes você está com medo, meu Deus, mas Senhor,
E agora, o que eu vou fazer? Deus está falando conosco nessa noite de forma clara, com alta clareza. Lança aquilo que você não está dando mais conta, porque o Senhor já tem todos os cuidados preparados para a nossa vida. E coisas, talvez você está esperando que Deus tem tudo preparado. Talvez você está esperando um helicóptero jogar dólar em cima da tua casa. Vai morrer de esperar. Sabe por quê? A provisão sobre esse livramento para esse bebê foram coisas simples. Foram as águas do rio Nilo. Foram o cesto de junco betumado. E foi a filha de Faraó. Às vezes você está esperando os cuidados de Deus vir de alguém renomado, de destaque, alguém que tenha notariedade. Não vai vir. A bênção de Deus vai vir para mim e para você, através de coisas simples, de coisas improváveis, de pessoas simples, mas você vai falar, meu Deus, valeu a pena, eu nunca imaginaria que essa pessoa seria capaz de fazer isso por mim. Deus está levantando um grande exército, que há de suprir necessidades verdadeiras, do irmão A, irmão B, porque é para isso que somos chamados de igreja. Mas quem você está imaginando que vai fazer? Não vai fazer nada. Deus vai usar os improváveis. E vai usar de maneira forte. Sabe como Deus vai usar os improváveis? Vai chegar um WhatsApp. Bispo, você pode vir na concessionária? Concessionária? O que aconteceu com você? Deus me tocou que eu vou pagar esse carro zero para o senhor. Os improváveis. Você está com esse zoião instalado achando que milagre não acontece? Eu vivo os milagres do Senhor. Fulano. Ai, estou dormindo. Levanta que está chegando material de construção, caminhão lotado. Fulano, passa aqui na alfaiataria, tem 2 ternos pagos para você. Os improváveis. Porque o nosso erro é olhar por fora. O nosso erro é achar que quem tem mostra por fora. Quem tem não mostra nada. Quem tem são os mais escondidos, os mais simples, os mais... é isso. Amém? Então creia que por esse tempo Deus vai levantar gente improvável para me abençoar. E para abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Joquebede, vendo seu filho em perigo, ela tomou uma decisão dolorosa. Esse ato que parecia ser de perda para sempre, foi um ato de fé e de entrega. Ao invés de desistir, ela teve uma atitude louvável. E nessa noite, ao invés de você desistir de tudo, Deus deseja que você tenha uma atitude louvável. Qual é? Ora que Deus vai falar com você. Muitas vezes na nossa família, principalmente, nós temos que fazer escolhas espantosas. Espantosas para a igreja, espantosas para a sociedade, espantosas para os parentes de perto e de longe, extremamente espantosas. Mas por quê? Para o bem de todos. Para o bem de todos. E essas escolhas podem ser muito doloridas, mas elas são necessárias e necessitam de muita coragem para executá-las. Vai ter o dia, talvez você tenha que tomar uma decisão forte dentro da sua casa. A respeito de quê? Não sei. Você sabe? Porque Deus está falando com você. Você tem que tomar um jeito. Já prorrogou demais. Deus já está cansado. Você precisa tomar uma decisão, porque algo na tua casa, na sua família, tem prejudicado o seu casamento, tem prejudicado os seus filhos, tem prejudicado o seu relacionamento, tem prejudicado muitas coisas. Você está empurrando. Deus está falando, não, levanta amanhã e dá um jeito. Joquebede não teve escolha, doeu. Já pensou eu e você, eu colocando meu netinho num junco e deixando Rio Nilo abaixo? Já pensou você colocando seus filhos recém-nascidos num cestinho e deixando o rio abaixo? Tem decisão que dói, mas é como uma injeção que vai curar a tua vida para sempre.
Tem decisões que nós precisamos nos refazer. Deus, eu estou aqui. Então o Senhor vai na minha frente, porque essa decisão, ela vai curar pessoas ao meu redor. Ela vai me livrar de muitas coisas. Vai me livrar de dores maiores que estão por vir. Eu preciso tomar essa decisão. E tome essa decisão. Sabe o que acontece? Vou ser verdadeira. A gente conversa muito sobre isso. Às vezes a gente é crente, a gente ama Jesus, a gente ama a comunidade da igreja, a gente ama nossa família, a gente ama os parentes da Bahia, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, a gente ama todo mundo. Só que tem hora que a gente tem que tomar decisão. Eu sou crente, eu não posso falar isso. Pode, desde que você fale com sabedoria, sem atingir ninguém, sem prejudicar ninguém. Fale, sim senhor, sim senhora. Até porque quem não fala, morre cedo. E eu aprendi isso. Então, fica quietinho, porque se precisar falar, eu vou falar. Amém? Diga assim, hoje à noite, que Deus te trouxe. Diga para alguém isso, hoje à noite, que Deus te trouxe. Que você precisa se refazer e tomar uma decisão. Amém? E eu libero uma palavra que Deus vai te ajudar e vai te guiar nas decisões futuras da sua casa, do seu lar, da sua família, em nome de Jesus. Como que isso vai acontecer? Busque em Deus uma direção. Busque em oração, busque em planejamentos, para ter paz na sua família. Por causa de você prorrogar essa decisão, você não está nem dormindo bem. Isso não está te fazendo bem. Não está te fazendo bem para a tua casa, para o seu casamento, para o seu ministério. Não está te fazendo bem. Mas é a palavra de Deus e Ele está nos instruindo algumas decisões que precisam ser tomadas. Talvez a proteção para os seus filhos possa ser que esteja numa troca de colégio, possa ser que está numa troca de emprego, possa ser que está em você abrir a sua própria empresa, possa ser que o escape de Deus está na sua decisão. Tenha coragem, tenha ousadia em meio às pressões que você está sofrendo. E essas pressões não é para o seu fim. É que Deus tem um futuro glorioso a manifestar a glória e o querer dele sobre a sua casa, sobre a sua família. Correndo para terminar aqui, que você precisa ir jantar. Versos de número 5. Deus pode sim, e como eu já disse antes, usar os improváveis para livrar os nossos. Deus pode usar os improváveis para dar livramento para os nossos. A filha de Faraó encontrou o cesto de Moisés. Com certeza, na hora do seu banho, nada disso estaria nos planos dela, mas sim, estava nos planos de Deus. E quando as coisas estão nos planos de Deus, podem ter a certeza, vai acontecer. Como uma princesa egípcia, representava toda a estrutura opressora de Faraó, o seu pai. O mesmo havia decretado a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Mesmo assim, essa mulher foi movida de compaixão, desafiando a ordem do seu pai e acolheu a criança. O que Deus está falando conosco? E o que Deus já disse a mim nessa tarde Deus vai levantar pessoas que terá compaixão de nós. Deus vai levantar, bispo, pessoas que terá compaixão de nós, da nossa casa, da nossa família. Há um mundo seco, há um mundo frio, que ninguém ama ninguém de verdade, que ninguém tem compaixão de ninguém. Mas o Senhor está dizendo, eu, Deus, vou levantar pessoas que olham para vocês com um olhar de compaixão, com um olhar de cuidado, com um olhar de misericórdia, diz o Senhor. Quem é que pode impedir os planos do Senhor? Quem é nesta terra que poderá impedir os planos do Senhor? Ninguém impede os planos que Deus tem na minha e na sua vida. Isaías 43:13, essa frase eu digo que é da Bíblia, mas é minha.
agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? É uma frase que me traz um vigor tão grande, uma força tão grande na minha alma, de saber que o Deus que eu sirvo pode tudo por mim. E a gente fica feliz de estar lá na nossa caminhonete evangelizando. A maioria dos semáforos, a gente vê as pessoas com o celular tirando foto. Eu vejo assim, olha lá, Deus está falando com essa pessoa. Deus está falando com essa pessoa. Que Ele agindo, ninguém impede nada na vida dela também. Então essa palavra há de ecoar na minha alma e na sua alma. Agindo Deus, quem é que pode impedir os planos dEle para conosco? Até tentam, mas só tentam. Não conseguem impedir o que o Senhor tem nas nossas vidas. Diga para alguém bem forte uma palavra de ânimo, por gentileza. Diga assim: levante a sua cabeça nesta noite. Ninguém pode impedir o que Deus tem na sua vida. Amém ou não amém? Há um motivo para glória, talvez. Há um motivo para aleluia, talvez. A filha de Faraó ilustra como Deus conduz a história por meio de instrumentos improváveis, e de que nada limita o seu poder em operar. Absolutamente nada limita o seu poder em operar. Talvez hoje está tudo ruim, amanhã vai estar melhor. Talvez amanhã está mais ou menos, depois da manhã vai estar glória, vai estar bênção, vai estar vitória na nossa vida, em nome de Jesus. Então os improváveis serão levantados para te olhar com um olhar de compaixão, de misericórdia, para te ajudar. E não seja besta, meu irmão, não seja besta, minha irmã. Quando vir a benção, pega, não fica lá se fazendo, será que eu pego? Se você não pegar, eu vou pegar. Ué, eu sou um canal de bênção na vida das pessoas, acho que a minha bênção não vai chegar, e está chegando, glória a Deus. E o Senhor manda a cor que a gente gosta, manda a lãzinha que a gente gosta, o Senhor manda tudo que a gente precisa. Então se alguém te procurar hoje, irmão, vou te dar uma Bíblia, vou te dar um sapato, vou te dar um carro, pega, se eu não pegar, a gente vai pegar. Não recuse bênçãos. Diga bem rápido para alguém, a partir de hoje, Deus vai levantar gente improvável, mas que tem misericórdia, compaixão pela sua vida. E diga assim: e se você não quiser essa bênção, me liga que eu estou indo buscar. Aleluia! Liga para nós que a gente vai buscar de caminhonete, viu? Liga lá. Versos de número 6. E quando abriu o cesto, viu que nele havia um menino que chorava. Este é o menino hebreu. Reconheceu o assunto que se tratava. O que isso traz a mim e a você? Graça em lugares improváveis. Totalmente graça em lugares improváveis. Graça através de pessoas improváveis, que nos olharão com um olhar de amor verdadeiro. Os improváveis vão revelar os cuidados do Senhor para conosco. Atos 28 diz que Paulo, na ilha de Malta, não foi os escolhidos que cuidaram dele, foram os bárbaros que deram a Paulo abrigo e calor. É por isso que eu estou dizendo, não espere a fonte que você está esperando, que Deus vai fazer tudo ao contrário dos seus pensamentos. Os bárbaros cuidaram de Paulo de uma forma extraordinária, assim como a princesa hebreia cuidou do menino no cestinho no rio Nilo. A compaixão virá onde você menos imagina, até porque aparência não é nada. Diga isso que é muito forte, diga: aparência não é nada. Tem muita gente vivendo de aparência e se lascando. O nosso português, claro, né? É isso aí. Assim, o bebê destinado a morrer no rio foi transformado em um sinal de esperança. O que está acontecendo de errado na sua vida será transformado em um sinal de esperança. O destino que o inimigo possa ter traçado contra a nossa casa, o nosso casamento, o nosso lar, Deus transforma em esperança.
Deus tem todo o poder de transformar em esperança. Correndo aqui, vamos lá para o verso 7. Com fé, não há necessidade que Deus não possa suprir. Com fé, não há emergência que Deus não consiga resolver. Basta nos colocarmos na presença dEle de uma forma verdadeira, que Ele tem todo o poder em suas mãos para suprir as nossas necessidades. Foi procurada uma mulher hebreia porque o menino era hebreu. E o que eu quero dizer para nós nessa noite é de que nada sai do controle quando é Deus quem comanda a nossa história. Nada jamais sairá do controle quando é Deus quem comanda a nossa história. Então, nesta noite, deixe a sua história na mão do Senhor, porque Ele é o nosso melhor guia, o nosso melhor comandante, que nos levará a caminhos e planejamentos que só Ele tem para a nossa vida. Diga para o seu amigo aí nessa noite, por favor, a sua irmã, amiga, diga assim: na sua vida, na sua família, nada é mero acaso. Diga assim: muitas coisas Deus permite, Deus está permitindo, Deus vai permitir para te colocar no eixo do propósito dele. Aí não adianta você ficar orando: Deus, por que tanta luta? Deus, por que isso? Deus, por que... Por isso aqui. Você pode não ter uma nicra no bolso, mas Deus quer você no propósito dele. E acabou. Você pode não ter nada, carro zerado, 1 milhão de imóveis. Você pode... Não, Deus quer você no eixo. Deus quer você no trio dele. Mas vale o quê? As suas riquezas longe do projeto de Deus, ou vale você centralizado no propósito que Ele tem para mim e para a sua vida? Então é tempo de nós cairmos a nossa ficha, não ser também tão desejosos por tantas coisas que Ele pode nos dar, sim, pela nossa fidelidade, mas vale a pena estar no propósito, no encaixe do propósito dEle. É isso que importa, nós estarmos encaixados no propósito que Deus tem para a sua vida. Diga assim bem forte: Senhor Jesus, nesta noite, eu desejo que o Senhor me encaixe no propósito que o Senhor tem para a minha vida. Diga: Senhor meu Deus, eu preciso que o Senhor encaixe a minha família no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Versos de número 8, eu estou quase concluindo. Vemos aqui uma notável exibição do controle de Deus através de Joquebede, que foi unida novamente com a sua criança. O plano que começou lá atrás trouxe novamente a união dessa mãe com o seu filho biológico. O que tinha tudo para ser um final trágico, vamos ver se você vai entender. O que tinha tudo para ser um final trágico, Deus devolveu em suas mãos. Lá no início, nem você, lendo a Bíblia, iria pensar que esse bebê, futuramente chamado de Moisés, que iria ser o libertador de uma nação. Nem você, lendo a Bíblia, acreditaria nisso. Então veja que não tem porquê nós não acreditarmos que Deus pode fazer tudo por nós. Algo que era o fim, Deus fez uma reviravolta e devolveu o bebê nas mãos da sua mãe biológica. Isso é uma ação extraordinária do poder de Deus. Poderia a princesa hebreia ter chamado outra ama de leite, outra pessoa, mas isso me traz notar o quê? Que o plano de Deus não tem erro, o plano de Deus é 100% certeiro, quando Ele faz ninguém apaga.
A princesa hebreia, filha de Faraó, tinha muita grana para contratar as maiores baby sister da época, as maiores babás, as maiores amas de leite, para tomar conta daquele bebê. Não, mandou chamar a mãe, mandou chamar Joquebede. Então eu vejo o quê? Que para a execução do projeto divino, Deus manda nos chamar aonde nós estivermos. Ele manda nos chamar e acabou. Eu amo Deus, não sei você, eu amo Deus demais. O que Ele faz não tem explicação. Colocou lá o menino nos braços da mãe biológica, da onde nasceu e foi tirado, foi devolvido. A restituição de Deus é algo sobrenatural, algo de impacto. Eu já vivi isso e declaro que você pode viver isso. A restituição de Deus não tem para ninguém, Ele faz certo. Os planos de Deus é exato. Deus não deve nada a ninguém. A história para minha vida é essa e acabou. A história para a tua vida vai ser essa e acabou. Deus não deve nada a ninguém. O plano dele é certo. É a gente que muitas vezes não espera em Deus, quer sair da linha, quer sair do encaixe, quer sair do quebra-cabeça de Deus, quer fazer apavorar e não consegue coisa nenhuma. Por quê? Porque os planos de Deus para nós não tem erro. Então, eu vou dizer mais uma vez aqui para correr, para terminar. Talvez você pegue essa bênção para você, que eu já peguei a tarde inteira. O que tinha tudo para ser final trágico, Deus devolveu nas mãos de Joquebede. Eu creio na palavra do Senhor. A fé de Joquebede mudou o destino do seu filho. A fé que protege as gerações. É essa fé que Deus quer que nós tenhamos nessa noite ao favor da nossa família. Veja, versículo 9. Chama a mulher, que essa aí vai amamentar o menino, vai cuidar dela, a mãe biológica. Olha só que Deus é um Deus que faz além daquilo que imaginamos. Diz o versos 9: pagar-te-ei o seu salário. Ninguém tinha falado de salário. O que importava para Joquebede é estar com o seu bebê biológico nos seus braços. Ninguém falou em salário. Mas a proposta veio daquela que tinha resgatado o garotinho do rio Nilo. Pagar-te-ei o seu salário. Eu imagino que não era uma merreca, porque o povo era rico pra dedéu, aleluia. O que Deus falou comigo foi o seguinte: algo inesperado, sobrenatural, bênção inesperada está ao nosso caminho. Bênçãos inesperadas está chegando na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. O quê? Joquebede não estava atrás de salário, ela queria o bebê nos seus braços. Mas Deus é um Deus que executa planos, como eu disse anteriormente, Ele não deve nada a ninguém. E Ele veio com bênçãos inesperadas. A palavra é: Deus vai restituir o que é teu, Deus vai devolver o que é teu, e aquilo que você acha que será bênção, Deus vai fazer ainda mais ao nosso favor. Quando menos se esperava, Joquebede foi viver dentro da casa de Faraó com seu próprio filho biológico. Joquebede desfrutou também de todos os cuidados e regalias no palácio junto com Moisés. Sua bênção familiar será completa. Sua bênção familiar será completa. Verso de número 10. A filha de Faraó adota Moisés oficialmente. Veja, se eles poderiam estar contentes com tanta bênção, com tantas coisas que Deus fez nessa trajetória, apenas aqui do capítulo 2, imagine só, ainda teve mais uma surpresa de Deus nessa família. Diga bem forte: eu creio que por esses dias Deus tem grandes surpresas da parte dele para a minha vida. Eu creio. Mais alguém crê? A filha de Faraó adota Moisés oficialmente.
Veja, até o verso de número 10, os planos de Deus foram benéficos para essa família. E até agora, os planos de Deus, a palavra de Deus, está sendo benéfica para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. Deus frustrou os planos de Faraó contra Moisés. E assim, ele tem todo o poder de frustrar os planos do inimigo contra a nossa família, contra os nossos filhos e contra toda a nossa geração. Para nós termos uma fé que realmente protege a nossa geração, é necessário que a nossa confiança em Deus supere todo medo pelas circunstâncias. Fala a verdade, né? Muitas vezes o crente é medroso. O diabo se levanta lá na Independência, ele está debaixo da cama aqui. Mas pela circunstância, nós não podemos se acovardar. A nossa confiança tem que superar todo medo. Provérbios capítulo 3, o verso 5 diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A nossa confiança tem que estar de forma integral na presença do Senhor. Outra coisa, a fé não exclui ação prática. Com a ajuda de Deus, faça as coisas acontecer. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Opa, Deus sobremaneira fará, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Diga para alguém, você precisa pedir para Deus, porém, faça a sua parte. Você viu que diminuiu? Ninguém gosta de fazer muita coisa, né? Que é tudo que Deus... entregar a sua família nas mãos de Deus, as responsabilidades não será só de Deus, e sim são nossas. São nossas. Dentre tantas que são nossas, orar pela nossa família, orientar, aconselhar, proteger e alinhar. Cabe a nós fazer isso. Cabe a nós. Deus, ele traz a luz, a iluminação. Mas Deus não vai sentar lá na poltrona da tua casa para aconselhar o seu filho e a sua filha. Não vai. É você que tem que fazer isso. Pedir direção, sabedoria, mansidão, temperança e aconselhar. É nós que temos que fazer isso. Outra coisa, a fé sem agir é morta. Fé sem ação é morta. Joquebede teve fé para salvar o menino. Porém, ela precisou o quê? De usar a prática da estratégia e usar o cesto de junco. Ela poderia colocar Moisés numa bacia de alumínio, dentro de um balde, poderia. Mas ela usou o quê? A estratégia prática de sabedoria, de saber que o cesto de junco tinha durabilidade para que aquela criancinha não afundasse no rio Nilo. Ou seja, o impossível Deus faz, mas o possível é comigo. O possível é com você. Então não fique nessa, só de esperar o impossível. Deus vai fazer o impossível, mas é no dia dele. Enquanto isso, faça a sua parte. Não adianta só acreditar em algo se não tiver atitude. Muita gente diz, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, mas não demonstra atitudes que o façam realmente desfrutar da sua crença. Através da fé, Deus preserva o povo, mesmo diante das piores situações. Foi o que aconteceu aqui. Mesmo dessa família estar sob pressão de Faraó, eles resistiram e tiveram uma fé viva, uma fé de ação, para que o menino fosse salvo. Diga bem forte, Senhor Jesus, através desta palavra, nessa noite, me dá estratégia, sabedoria, convicção e ação para que eu possa vencer as pressões na minha família. Diga não ao que corrompe, ainda que seja algo aparentemente normal. Eu sempre falo isso com algumas pessoas e vou só deixar um lembrete rapidinho. A chave da sua casa, você costuma dar para estranhos? A chave da sua vida, você costuma emprestar para estranhos?
Depois de Deus, quem é que manda no seu lar? Ou seja, da porta para dentro vai entrar o que você permitir. Na sua casa, a chave, simbolizando aqui algo terreno, o controle está nas suas mãos. Se algo que parece aparentemente normal aos olhos aí fora, aos olhos de alguém, aos olhos de amigo, mas você sabe que aquilo está causando mal, o controle está nas tuas mãos. Mas lá em casa é assim. Um exemplo aqui, por favor, entenda que é a palavra. Mas a gente tem lá 3 TV. E a minha esposa, bispo, pastora, ela ama filme de terror. Mas vem cá, vocês não são crente? O controle da casa está na mão de quem? Cada um se fecha no quarto, se separa, se individualiza. Eu assisto os meus programinhas. Fulano vai assistir os programinhas. Lá o outro está no joguinho. Mas que família é essa? Cadê a junção dentro de um lar? Cadê o respeito? Cadê a clareza? Cadê a transparência? Onde é que está? A chave da tua casa está entregue na mão de quem? Depois de Deus, quem é que tem sido o oficial dentro do seu lar? Está na hora de você fazer alguma coisa. Veja bem, o seu lar é um lar cristão, porém não é um lar 100% de paz. Alguma coisa sempre está saindo do eixo, sempre está dando errado. O que é que está dentro? O que é que tem entrado da porta para dentro? O que é que tem entrado? Mas fulano disse que pode. Fulano, quem é que te salvou? Quem é que te salvou? Então, às vezes a gente quer ter um lar de paz, um lar saudável, um lar sadio. Gente, vigilância em todo tempo. Mas é só um joguinho. Criança não dorme, criança não come, criança esperneia, criança grita, criança bate, é só um joguinho. Simples assim. Então, Deus nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos ensinou a orar. Então, nós precisamos cercar a nossa casa, cercar o nosso lar. Muitos até brincam, meu lar é um ninho de amor. Será? É a palavra. Então, depois do controle de Deus, o acesso do seu lar, da sua família, está nas suas mãos. Então pense bem. Isso não está no esboço. Deus mandou dizer. Então pense bem. Pense bem. Se muitas provas, muita tribulação, muito cão dentro do seu lar, dentro do seu casamento, dentro da sua família, não está sendo ocasionado, não é por causa de ninguém de fora, é por causa de você mesmo. Muito acesso vira manipulação. Sai daqui com isso. Acesso livre demais vira manipulação. E quando o inimigo começa a manipular um lar, manipular uma família, manipular os filhos, manipular todo mundo, as coisas começa lá no início. Aquele carro no carregador do sítio no dia chuvoso, patina e não desenvolve, porque algo precisa ser bloqueado. Então, nesta noite, nós aprendemos aqui que nós temos dentro de nós uma fé para alcançar a nossa geração. Pastora Aline, um exemplo, por exemplo, tem a bebezinha. Quem é que tem que instruir a Hannah? São vocês. Fulano de tal, a Cecília, quem é que tem que instruir? Os pais. Meu neto, meu filho, quem é que tem que instruir? Sou eu. Eu não tenho como confiar algo que é de mim, que Deus me deu, que Deus me ensinou na mão de outra pessoa. Não existe isso. E com Deus não é diferente. Deus está nos educando porque Ele tem um grande plano com as nossas vidas. Então, nessa noite, não faça por mim, faça por Deus, faça pela Bíblia. Diga não o que está corrompendo o seu lar. Não.
e não. Você tem um controle de Deus e você tem um controle remoto. Diga não àquilo que está tirando a sua comunhão com o Senhor. Depois de Deus, quem tem autoridade no seu lar é você. E você não pode amar o que Deus odeia. Por exemplo, você tem a chave do cadeado do portão, a chave da porta. Às vezes aparece lá na rua, pelo menos uns 30, 40 animais de rua, os cachorrinhos. Você vai abrir a grade para todos os 40 cachorrinhos entrar na sua cozinha? Você não vai. Então a gente tem que ser vigilante e não abrir as portas, não dar acesso para aquilo que desagrada a Deus dentro da nossa família. Moisés significando para nós, nossa família, nossos sonhos, nossos planos, nosso ministério. Os cuidados que nós precisamos ter para que nós preservamos a nossa fé para proteger a nossa geração. Se a gente olhar nesse desenho, a gente é automaticamente transportado para esse capítulo de número 2. E Moisés significando a nossa família, o seio da nossa família, aquilo que Deus tem para nós. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. E se Moisés significa nosso lar, a nossa família, toda a nossa geração, é algo profético de fé que vocês podem dizer nesse momento. Mas feche os olhos, porque eu só tenho a palavra de Deus. Eu não tenho nada para dar para vocês. Se Moisés significa nossa casa, nossa família, nossos sonhos, nossos planos, nossa chamada, nosso ministério, eu gostaria que você dissesse assim bem forte. Diga assim: Joquebede, Moisés não vai morrer. Diga assim bem forte: Joquebede, Moisés não vai morrer. Diga bem forte: Joquebede, Moisés não vai morrer. O que eu vejo com essa fala? Deus trazendo vida à nossa família. Deus trazendo vida aos planos que Ele tem com a nossa família. Deus trazendo vida aos projetos que Ele há de sustentar. Deus trazendo vida, louvado seja o Senhor, naquilo que parecia que era o fim dos projetos familiares, mas não é o fim, porque Deus não permitiu que esse bebê viesse a morrer antes do tempo. E significando que Moisés não vai morrer na minha e na tua vida. Os planos de Deus não vão morrer na minha e na tua vida. Haverá um cesto de junco preparado para o livramento. Haverá os improváveis esperando com compaixão para alcançar a nossa casa, a nossa família. E em nome de Jesus, não perca o foco. Continue com seus olhos fechados. Nós iremos fazer uma oração geral, apresentando as famílias nessa noite. E se você crê, não na palavra da pastora, mas na Bíblia, o Senhor mostrará a todos nós novos horizontes na presença dEle. Continue a orar em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, Senhor, nós estamos aqui nesse culto da família e quero, meu Deus, juntamente com este pai, com este marido, com esta mãe, com esta esposa, com este filho, Senhor, clamar ao Senhor, meu Deus, neste instante pelo nosso lar, pela nossa família, Senhor. Ó Deus eterno, fortalece esse casamento. Ó Deus, dá sabedoria para este marido, dá sabedoria para esta mulher, para esta mãe. Senhor, administrar o seu lar, administrar seus filhos. Meu Deus, dá força para este pai todo dia da manhã levantar para o trabalho, Senhor. Dá o livramento nas ruas, o livramento nas estradas, nos cruzamentos, nas avenidas. Senhor, meu Deus, guarda os nossos filhos, guarda os nossos netos. Deus eterno, guarda o nosso lar, Senhor.
Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê sabedoria, meu Pai, para esta dona de casa, para esta esposa, acompanhar, Senhor, o seu marido na caminhada cristã, acompanhar o seu marido nos projetos, acompanhar o seu esposo, meu Deus, nos teus planos. Dê sabedoria para este pai, para este marido, Senhor, acompanhar sua esposa na caminhada cristã. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, Deus, eu cubro em oração, Senhor, cada família aqui representada, cada lar aqui representado, esta, meu Deus, dona de casa, este marido que está lá no seu lar, Senhor, Deus, que por motivo justo não pode estar aqui nesta noite, neste culto presencial, mas, Senhor, quantos pais, quantas mães cristãs sem sabedoria ficaram no seu lar, Senhor, neste momento, meu Pai, como eu convidei ontem para estar aqui, Senhor, porque eles não têm um motivo para ficar lá. A quem tem motivos alcança, meu Deus, a quem não tem motivos e ficou, tenha misericórdia também, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus eterno, assim como tua graça protegeu Moisés, que representa a promessa, a tua graça proteja, Senhor, o nosso lar, proteja, Senhor, nossa família, proteja os filhos, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós abençoamos cada lar, cada família nessa noite representado, Senhor. Alcança com a tua misericórdia, alcança com a tua graça, alcança com o teu poder, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Estamos abençoados. Que Deus abençoe a vida da nossa pastora cada vez mais, em nome do Senhor. Amém. Passo para o presbítero Douglas, vai estar estando dando término no culto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Lembrando, meus irmãos, permitindo Deus, teremos um grande culto no próximo domingo, dentro das suas condições, não estando trabalhando. Dentro das suas condições, você podendo, esteja aqui juntamente conosco. Nós não viemos aqui, nós não estamos aqui por causa do homem, nós estamos aqui por causa de Deus. E cultuar é bíblico, congregar é bíblico. Se você tem um pastor, se você tem uma congregação, dentro das suas condições, esteja aqui juntamente conosco. Chegou um recado aqui, aqueles que não estiveram aqui na noite de ontem, não participaram da Santa Ceia, o pastor vai estar sim servindo no término do culto, e diz que tem uma bênção ali. Eu esqueci o nome da irmã que fez, irmã Célia, se não me falha a memória. Diz que tem um bolo de chocolate abençoado ali, para nós desfrutarmos ali no final, amém? Assim, vamos orar somente para agradecer e dar o término deste culto, amém? Senhor Deus, uma vez mais, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos nós, ó Deus, te agradecer por este culto tão ímpar, tão glorioso, meu Pai, este culto da família, que o Senhor propôs, ó Deus, no coração da nossa liderança, meu Pai, e é um culto, Senhor Deus, de extrema importância, meu Pai, um culto, Senhor Deus, que nos edifica, que nos abençoa, meu Pai, de uma forma tão especial, Senhor, Pai, por isso, Senhor, nosso coração é grato, o nosso coração se alegra, meu Pai, porque acima de tudo, o Senhor esteve presente e falou aos nossos corações, meu Pai, nós oramos, te agradecemos por esta noite em tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, e juntos digamos amém. E eu pergunto assim: se Deus ele é por nós, agindo Deus, o Senhor Jesus é o nosso pastor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo na fé, e ele fugirá de vós. Deus te abençoe. Está encerrado, até domingo.